Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 42 do podcast Aprender e Ensinar. Um podcast que está o que hoje? Criativo, inovador, disruptivo, mano. O que tá acontecendo com este episódio, meu Deus? Eu vou te contar. É domingo de Páscoa, eu estou gravando o episódio da quarta-feira e o episódio de hoje é a respeito de criar. Como estimular, por que estimular a nossa capacidade de criação e os nossos estudantes a ter novas ideias. Fique nesse episódio, ele será sinceramente inesquecível. E como eu já estou inventando moda, eu não quero deixar de te lembrar que você deveria encaminhar este episódio para os seus amigos, professores, para os seus colegas de trabalho que têm preguiça de pensar em coisas diferentes e também para os seus amigos mais queridos, que assim como você são pessoas inventivas, ok? Lembrando, junto com esse episódio sai uma arte que está lá no feed do @Fiz em Ortopedia, onde você pode deixar os seus comentários, as suas impressões sobre cada um dos episódios de podcast do nosso portal, ok? Bem, do que eu vou falar? De inventar moda, de criar coisas novas. Nós estamos falando simplesmente daquilo que na educação é conhecido como o topo da pirâmide da taxonomia de Bloom. Bloom foi uma pessoa, um educador, que estava preocupado em entender como é que a gente organizava as nossas habilidades cognitivas. E aí ele criou uma pirâmide na qual a base está relacionada àquele conhecimento fundamental e o topo relacionado àquilo que a gente chama de habilidades de pensamento de ordem superior. Eu tive a oportunidade de escutar o Murilo Gun falando a respeito da taxonomia da pirâmide de Bloom. E o Murilo disse que no mundo que a gente vive hoje, esta pirâmide está de cabeça para baixo. Eu concordo discordando dele e vou te explicar por quê. Primeiro eu vou te dizer o que tem na base da pirâmide de Bloom. A base da pirâmide de Bloom é composta pelas habilidades de pensamento de ordem mais inferior dentro daquilo que a gente sabe que o ser humano é capaz de fazer. Então, o que está na base? Nossa capacidade de recordar, de memorizar as coisas, lembrar de fatos, de conceitos básicos, descrição de estruturas. Isso é a base fundamental para a elaboração cognitiva de ordem superior. É claro que muitas vezes, quando a gente fala de recordar, pedir coisas de cor, muitas pessoas hoje já têm aí uma ideia, uma visão negativa a respeito disso. Eu não quero ser o professor da decoreba. Eu tenho dificuldade com decorar coisas. A minha memória não é boa para me decorar coisas, então eu decoro para a prova e já esqueço. Mas de fato, não é à toa que o Bloom colocou a habilidade de memória na base da pirâmide. Qualquer um de nós que trabalha, por exemplo, na fisioterapia, ou na neurologia, ou na psiquiatria, na psicologia, vai saber entender com relativa facilidade o impacto que a perda de memória é capaz de gerar na vida de um ser humano. Seja da memória recente, seja das memórias todas, a gente sabe que quando a gente é incapaz de decorar, de lembrar de coisas,
todo o resto da nossa elaboração cognitiva fica prejudicado. E é por isso que eu discordo um pouco do Murilo quando ele diz que a pirâmide está invertida. Eu continuo achando que sim, a base dos nossos processamentos cognitivos, da nossa organização de pensamento, está na memória, na nossa capacidade de nos lembrar. O Murilo faz essa inversão e diz que a gente não deveria colocar a pirâmide com a base no conhecimento, porque hoje a gente vive um momento da história em que a gente não depende tanto daquilo que a gente sabe de cor. Por exemplo, se a gente comparar o momento atual com tempos atrás em que nem os livros estavam disponíveis, a nossa capacidade de lembrar as coisas de maneira perfeita e de cor era muito mais importante do que é hoje. Tanto que muita gente, inclusive hoje, não decora nomes de rua, não decora números de telefone, porque são coisas que antes exigiam da nossa capacidade cognitiva de guardar necessariamente para poder se deslocar ou se comunicar com algumas pessoas, mas hoje a gente coloca isso no celular e tira da nossa mente, esquece isso. Mas, para elaborar pensamentos e chegar ao nível de criar coisas, a memória, saber coisas, conceitos fundamentais, nos lembrar de listas, de conceitos mesmo, ou de descrição, inclusive topográfica, é muito importante para poder partir de um ponto inicial e ter como esse ponto inicial a base para criar as outras coisas que vêm nesta ordem da pirâmide. Então, a primeira, a base, a parte mais larga, que fundamenta todas as outras atividades do pensamento, é a nossa capacidade de memória, nossa capacidade de recordar as coisas. Na segunda parte dessa pirâmide, subindo da base, a gente tem a nossa capacidade de compreensão. Registrar, classificar, subscrever, classificar, discutir pontos com relação a pequenas explicações, localizar, reportar, selecionar conteúdos, traduzir. Todas essas coisas estão na nossa capacidade de compreensão, de entendimento. E veja, só recordar não nos permite criar, por exemplo, a correlação de tradução de palavras. Por exemplo, como um exemplo, né? Então eu sei que remember é lembrar em inglês, mas eu consigo saber essas duas coisas de cor e comparar. Eu consigo entender que remember é a mesma palavra que lembrar. Então eu estou falando de um nível que depende necessariamente da memória, mas que é uma elaboração de pensamento um pouco mais sofisticada, ok? Então, lembrar, entender. Na terceira parte da pirâmide, a gente tem as aplicações, o aplicar. A gente pode estar, quando está aplicando, construindo edições, reduzindo, calculando, criando gráficos com as informações que a gente tem. A gente pode ainda estar demonstrando, interpretando, operando. Quando a gente vai aplicar, tudo que é parte técnica das profissões de saúde ficam muito a parte procedimental na nossa capacidade de entender, de elaborar a aplicação desses procedimentos. Então, eu sei que para fazer uma goniometria, eu preciso ter um goniômetro, eu preciso botar ele no plano de movimento, eu preciso alinhar o eixo com o centro de rotação da articulação, ainda que ele seja, né, não fixo. Então, eu estou pegando coisas de anatomia, de conceitos básicos, mas estou usando numa aplicação que é medir o movimento humano. Então, isso também é mais sofisticado do ponto de vista cognitivo e exige que eu tenha habilidades manuais para demonstrar essa capacidade de aplicar os meus conceitos. Mas a gente ainda está falando só do domínio cognitivo. Entender e descrever um procedimento
é uma habilidade que depende da nossa capacidade de recordar conceitos e também de entender como esses conceitos se relacionam, identificar partes, localizar coisas e então executar ou descrever a execução de um determinado procedimento. Para cima da nossa capacidade de aplicação está a nossa capacidade de análise. E daqui para cima da pirâmide começam as principais queixas de professores. Os professores, em geral, dizem que os nossos alunos, ou dizem que os alunos, os estudantes, têm bastante dificuldade quando a gente vai falar de habilidades cognitivas a partir da análise. A análise é seguida de avaliação e criação, e a gente vai chegar no topo dessa pirâmide. Mas análise, avaliação e criação são coisas que nós, professores, identificamos de maneira muito frequente como dificuldades dos nossos estudantes. Na análise, em especial, estão as capacidades de organizar, comparar e criar contrastes, examinar e distinguir coisas, experimentar, elaborar questões e diferenciar coisas. Veja, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso saber a aplicação para então eu começar a, por exemplo, contrastar coisas. Vamos falar de dois procedimentos de atendimento ou de duas técnicas de atendimento. Eu tenho que entender onde elas se parecem, onde elas se distinguem e para que pacientes elas servem, ou para que casos clínicos elas servem, ou para que momento do curso, da condição do meu paciente elas servem. Portanto, nós estamos falando de habilidades que são claramente mais complexas do que só se lembrar dos procedimentos, entender para que eles servem e saber como eles são aplicados. A gente agora está fazendo juízo de valores quando a gente está começando a analisar as coisas. Nas análises, por exemplo, mapas mentais, criação de correlação, validação, testes começam a ficar mais importantes. E essas habilidades vêm dentro desta parte da elaboração do nosso pensamento, da habilidade cognitiva. Acima de analisar, nós temos a avaliação, a capacidade cognitiva de distinguir, arguir, selecionar, dar sustentação ou valor, criticar, pesar prós e contras e ser mais analítico a respeito das coisas. Analítico num ponto de comparação, né, de moderação, de observação, justamente dessa nossa capacidade de julgar e decidir coisas. Portanto, de novo, a gente está falando de um nível mais elevado. E aqui, por exemplo, uma pergunta que vários clínicos fazem e que tem relação direta com a questão da avaliação é: diante da literatura científica, qual é a técnica mais efetiva para se tratar este determinado paciente, visando a melhora desses e desses desfechos, desses resultados clínicos? Então, interpretar, por exemplo, os achados de uma revisão sistemática com meta-análise está muito dentro desta capacidade de avaliação, que depende que o clínico se lembre de conceitos fundamentais, que ele compreenda o caso clínico, as relações entre o que cada terapia proporciona e onde ela vai agir, os mecanismos, que ele saiba aplicar, que ele entenda o procedimento, a aplicação, a sequência, o tempo natural da evolução da doença, se aquilo faz sentido ou não para aquele paciente, portanto, que ele analise e compare diferentes fases da evolução do tratamento para saber se aquela terapia serve ou não para aquele momento em especial. E a avaliação, a capacidade de discernimento,
entre o resultado que está no paper, a qualidade do paper, da onde vieram os RCTs que foram incluídos nessa revisão sistemática, isso tudo é uma capacidade de avaliação. E só lá em cima, no topinho da pirâmide, está a nossa habilidade, que está para além do consumo de informações que já existem, que é a nossa capacidade de criar coisas. Então veja, a gente tem discutido muito em vários locais todo o resto da pirâmide. A gente discute sistematicamente no Fiz em Ortopedia, nas redes sociais, em perfis específicos, a capacidade dos clínicos de fazerem boas avaliações e decidirem o melhor teste clínico, a melhor terapia, o momento de dar alta. Tudo isso está muito nessa parte da pirâmide que exclui o topo dela. O topo da pirâmide é aquela onde nós estamos estimulando as nossas capacidades cognitivas para a produção de um trabalho novo e original. Por isso que eu brinquei que esse é um podcast criativo, disruptivo, inovador, porque eu estou querendo chamar a atenção justamente para o topo da pirâmide, onde muitas pessoas acreditam que só pessoas muito especiais são capazes de chegar. Só mentes brilhantes são capazes de inventar coisas novas, de criar novos procedimentos, novos equipamentos, novas soluções em saúde. Mas o que eu percebo, na verdade, é que a gente tem pouca oportunidade enquanto graduandos, enquanto alunos de graduação, principalmente, para criar coisas novas. No topo da pirâmide estão as habilidades mais específicas de pesquisa, certo? Projetar, montar, construir, conjecturar. Tem um verbo melhor para discussão de artigos científicos ou de trabalhos de conclusão de curso do que conjecturar? Desenvolver, formular, autorar e investigar. Esses são os verbos relativos ao topo da pirâmide de Bloom, aonde está a nossa capacidade cognitiva de mais elevada hierarquia. Quando a gente fala de criar, a gente está falando de uma habilidade de pensamento de ordem superior em comparação à questão de exclusivamente nos lembrar. E aí, a primeira provocação que eu faço para estudantes e alunos, para estudantes e professores, quantas oportunidades nossos estudantes têm em sala de aula de criar coisas? Em que momentos das nossas avaliações nós estamos pedindo para que eles façam mais do que chegar entre análise e avaliação? Por exemplo, usando uma revisão sistemática para definir um tratamento. Quando a gente pede para esses estudantes criarem coisas? E aqui eu queria comentar uma coisa de um livro que eu estou lendo e que também me inspirou muito para gravar esse episódio de podcast, que se chama Lunáticos. Como cultivar ideias inovadoras capazes de mudar o mundo. Por que eu estou falando deste livro nesse episódio em especial? Porque esse livro fala dos ambientes onde nós estamos inseridos e o quanto as estruturas que nós vivemos limitam ou permitem mais inovação, mais criação. Então, eu vou tentar relacionar algumas coisas desse livro com o ambiente de sala de aula e o Long Life Learning, certo? Porque eu sei que aqui também a gente tem várias pessoas nos escutando que já deixaram os bancos da escola, que já não estão mais em currículos formais, mas que também podem continuar exercitando a capacidade de criação. Então, criar, primeiro de tudo, não é algo que está fechado de maneira exclusiva para um grupo de privilegiados. Todos nós podemos criar soluções para problemas da nossa vida. E acho que essa é a primeira coisa. A criação, a
combinação de coisas que a gente já conhece, já analisou, já criticou, já avaliou, já experimentou aplicar, essa capacidade, ela está muito mais relacionada a solucionar problemas reais, cotidianos, do que exatamente a um momento épico, visionário, lunático, como é o nome do livro. Então, eu lembro muito de uma coisa que eu vi uma vez, e é uma amiga muito querida, ela e o pai dela, ela brinca que o pai dela é uma pessoa que gosta de gambiarra. Uma vez eu fui na casa deles, da família dela, e o pai tinha criado uma solução para uma garrafa térmica que tinha quebrado o cabo. Então, para não jogar fora a garrafa térmica, porque, primeiro, ela estava perfeita, segundo, não é um bem relativamente barato, hoje é um pouco mais barato, mas ainda assim é algo caro para se comprar, ele furou com um arame quente as pontinhas onde o cabo tinha quebrado e juntou o cabo com esse arame. Ela estava indignadíssima, porque afinal de contas não era uma questão de falta de dinheiro para comprar outra garrafa térmica, e ficava parecendo uma gambiarra grosseira. Mas veja, ele criou uma forma de consertar o negócio usando coisas que ele tinha na casa dele para solucionar um problema, que era pegar a garrafa térmica pela alça. Veja, isso é criação, isso é cotidiano, isso pode soar grosseiro, mas boa parte das coisas que foram criadas e que hoje beneficiam muito a todos nós, foram criadas de maneira inicial muito grosseira, muito com baixa tecnologia e baixa efetividade. Então, por exemplo, telefones. Quando o Graham inventou o telefone, ele não conseguia ligar para muito longe. Não tinha possibilidade de ligar interurbanos. Era uma tecnologia que iria mudar completamente nossa capacidade e a nossa rede de comunicação, mas que no momento que foi inventada era muito básica e muito simples. E, portanto, a primeira coisa que eu quero dizer é: tire a ideia de que inovação, criação, capacidade de mudar e criar coisas novas é algo só para pessoas dotadas de uma inteligência absurda. Outra coisa que é engraçado de comentar é que as grandes invenções, elas normalmente não acontecem de maneira exclusiva num único local. Elas têm a ver com a realidade do mundo. Então, o que hoje está acontecendo no mundo da saúde? O que hoje está acontecendo no mundo da fisioterapia, que seria um lugar para a gente pensar em inovações? Porque telereabilitação, a gente está criando melhorias tecnológicas para telereabilitação, mas ela já é uma realidade. A gente já está fazendo. Talvez hoje ela seja o telefone do Graham. E no futuro ela possa ser algo mais parecido com celulares, smartphones, chamadas de vídeo, inclusive em 3 dimensões, como a gente via no desenho dos Jacksons. Mas a gente não vai conseguir tirar essa ideia de que criação é algo divino, dom, nem vamos conseguir que os nossos colegas de profissão se arrisquem em criar coisas novas se a gente continuar tratando o topo da pirâmide de Miller, o topo da pirâmide de Bloom, como algo que é assim, negligenciável, ou pior, que é para poucas pessoas. A gente lembra, a gente recorda, a gente entende, a gente aplica, a gente analisa e a gente avalia porque somos estimulados e treinados. E essas habilidades são sistematicamente exigidas de nós. Quando chega na parte de inovação, criação de coisas novas, a gente não é tão exigido assim e não tem ambiente para isso. Por exemplo, no treinamento docente, no segundo treinamento docente, a professora Josimari de Santana contou
que ela dá um espaço, uma atividade para os estudantes irem até a comunidade, identificarem problemas que precisam de solução ortótica, por exemplo, e pensar em dispositivos totalmente novos, com materiais baratos, que estão acessíveis, nada absurdo de tecnologia. E os estudantes criam coisas. E mesmo quando os projetos não são efetivados, no seguinte sentido, que não tem um produto final aplicável, ainda assim o estudante é estimulado a fazer, a apresentar, a dizer quais foram as dificuldades, a pensar soluções que não estavam disponíveis. Esse é o ambiente que permite com que a gente desenvolva a nossa habilidade de maneira proposital e sistemática, pensar em coisas novas. Agora, não dá para fazer isso respondendo questões de múltipla escolha. As questões de múltipla escolha, que valorizam as nossas capacidades de recordar, de entender e de descrever aplicações, elas são importantes, elas estão na base, elas precisam existir, tem que haver um lugar guardado para elas. Mas a gente está trabalhando só nisso. Fundamentalmente, a maior parte do tempo o estudante está sendo avaliado em quesitos cognitivos da base da pirâmide de Bloom. E a gente quer que eles façam coisas diferentes, certo? E aí a primeira coisa que eu queria trazer do livro é que o livro fala a respeito de uma analogia para entender os ambientes que permitem uma estrutura que fundamenta aquilo que é essencial para haver criações e um local que tem estrutura para permitir a inovação e a criação. E ele faz uma analogia muito legal, você vai com certeza lembrar disso, porque todo mundo um dia chegou no congelador e viu a forminha de gelo vazia, porque alguém usou e largou sem água para você chegar lá e usar o gelo. E aí você tá apressado, então você coloca água gelada, põe no congelador, espera 20 minutos, vai lá, olha, volta, não sei o que, até que o gelo começa a formar. E ainda assim você consegue identificar uma fase em que há cristais de gelo por cima, ou ainda é feita aquela casca de gelo ao redor de uma gota de água que está dentro dessa forminha. Então, na mesma estrutura, você tem um ambiente, uma matéria mais líquida e uma mais sólida. E aí a analogia do livro é: ambientes de criação, eles não podem ser um ambiente exclusivamente fluido, exclusivamente solto, porque a nossa capacidade de criação, ela é muito relacionada à capacidade de solução de problemas. E os problemas emergem desse ambiente mais rígido, onde as coisas estão sendo utilizadas de maneira frequente. Então, as escolas precisavam ser um ambiente onde a gente tem parte da estrutura rígida, que dá a base da pirâmide de maneira sistemática, profunda, exige sim do estudante que ele se recorde, que ele se lembre, que ele entenda, que ele saiba aplicar os conhecimentos e os fundamentos, mas ela também precisa de um ambiente de transição onde a análise e a avaliação permitem identificação de problemas sem solução, para que o estudante tenha esse ambiente, essa estrutura líquida, aonde ele pode fluir, inclusive com tentativas e erros, para criar coisas novas. E aqui tem uma coisa super interessante que ele fala, é que isso não é uma mudança fácil de ser feita em nenhum ambiente. Em nenhum ambiente. Ele fala, por exemplo, que quando os Estados Unidos estava se envolvendo na Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt, ele foi alertado de que a Alemanha tinha uma quantidade de ciência e tecnologia aplicada à guerra
muito maior do que os Estados Unidos e toda a Europa, que eles estavam desenvolvendo, inclusive, a fissão nuclear. E o presidente Roosevelt não tinha tanta clareza de como a ciência poderia ser aplicada nesse ambiente, mas existia uma pessoa que o sobrenome é igual a de um outro presidente, mas não tem relação direta, o sobrenome é Bush. E esse senhor, ele tinha tido uma incursão pelo exército, mas era um cara acadêmico e ele fazia muito bem essa comunicação entre Forças Armadas, academia e o ambiente político. E esse Bush, ele percebeu que uma das maiores inovações na guerra estava adormecida, guardada em arquivos da Marinha, e ninguém sabia por que as solicitações de investimento naquilo e as tentativas de ampliar a pesquisa estavam paradas. E nós estamos falando do desenvolvimento dos radares. Então, existia uma pesquisa anterior que estava guardada, largada, que tinha sido tentada por dois marinheiros, duas pessoas da Marinha, e ela tinha sido descrita de forma que permitia dar base para aquilo que depois viraram os radares de ondas curtas. Isso já tinha acontecido e ninguém tinha dado o devido valor, porque dentro da estrutura do Exército, das Forças Armadas da Marinha, uma estrutura muito rígida, aquela inovação parecia lunática demais ou disruptiva por demasiado. E ninguém deu a devida importância. E aí, o livro conta um pouco a história de como essa descoberta dessa primeira pesquisa, dentro dessa estrutura que foi criada de ciência e tecnologia para o Exército, de maneira destacada fora da estrutura das Forças Armadas, como isso acabou sendo desenvolvido no que depois se tornou a única chance que os aliados tinham de detectar os submarinos alemães antes que eles afundassem navios com suprimentos, por exemplo, para a Grã-Bretanha. Então, veja, fazer coisas diferentes, criar coisas, precisa de um ambiente protegido. Precisa que as pessoas tenham a oportunidade de testar, errar e fazer. Mas, sem dúvida, a hora que a coisa aperta no seguinte sentido, precisamos de uma solução para um determinado problema. É nessa hora em que a capacidade nossa de criar aumenta muito, de maneira muito significativa. Então, o Bush, ele reuniu pessoas e usou, a credibilidade acadêmica que ele tinha para tranquilizar os pesquisadores de que o exército não iria influenciar de maneira negativa no curso das pesquisas, enquanto também tranquilizou o exército de que aquilo que estava sendo produzido era importante para eles. E quando ele reunia as equipes de engenheiros, ele fazia coisas como essa. Ele criava uma entrevista para inserir os novos engenheiros nas equipes e dizia o seguinte: esse é um desafio. Você está prestes a desembarcar no meio da noite num bote de borracha, numa praia ocupada por alemães. Sua missão é destruir uma instalação de rádio vital para o inimigo, defendida por guardas armados, cães e holofotes. Você pode levar consigo qualquer arma que puder imaginar. Descreva essa arma. E aí, o que aconteceu? De imediato, toda a equipe que ia trabalhar ali entendeu que o desenvolvimento das coisas novas que iam ser propostas era, na verdade, no senso prático, uma questão de vida ou de morte. Fosse para os soldados que iam desembarcar, fosse para as pessoas que poderiam ser atingidas pela máquina de guerra alemã. Então, do que a gente está falando? Primeiro, há que haver uma escola que oferece uma base
de habilidades de pensamento de ordem mais inferior, relacionados a entender, lembrar, a entender, aplicar. Mas há que ter também a oportunidade do estudante a analisar e a avaliar o que está sendo aplicado, para que ele encontre aquilo que é questão de vida ou de morte, ou que são os problemas da profissão, para que ele tenha, dentro do ambiente escolar, dentro da estrutura de ensino, a possibilidade de ser estimulado, protegido, garantido espaços para a criação. E muitas vezes a gente não abre esse espaço, a gente nem mesmo ajuda os estudantes a identificarem aquilo que está faltando na vida cotidiana deles. Ou aquilo que está faltando na vida cotidiana de um pós-graduando em especialização. Ou aquilo que está faltando no corpo de conhecimento, no estado da arte daquele assunto que um pós-graduando vai pesquisar. E veja que quando a gente pensa nesse topo da pirâmide, a gente imediatamente relaciona teses, dissertações, projetos de pós-doc com esse topo da pirâmide, porque lá não tem como escapar disso. Vai ter que ser criado uma tese, vai ter que ser testado um conceito, vai ter que ser conjecturado porquê dos resultados face àquilo que a gente sabe e entende hoje dentro da ciência. Mas quando as pessoas querem matar o TCC das graduações, a gente está matando talvez uma das raras oportunidades sistemáticas e disponíveis para os nossos estudantes de graduação na maior parte dos cursos do país, de ter uma oportunidade de conjecturar e encontrar problemas sem solução, ou analisar soluções propostas para problemas, reduzindo a nossa profissão para partes da pirâmide que claramente são habilidades fundamentais, mas de ordem inferior das nossas habilidades cognitivas. E esse é o convite desse episódio. Mexer com a hombridade, com a honra das profissões de saúde, com o compromisso do professor de ser inspirador, de que ele pense onde é que nós podemos, para além dos TCCs, para além de algumas pequenas iniciativas de sala de aula, criar esse miolo do gelo que ainda é líquido, que ainda permite erro, que ainda permite teste, que ainda permite a curiosidade, a inventividade dos nossos estudantes. Quais são os campos minados das nossas profissões de saúde? Onde nós precisamos avançar com novas propostas, equipamentos, novos fluxos de atendimento de pacientes, propostas novas de linhas de cuidado, propostas novas de intervenção para o movimento. E aqui eu quero muito assim que a gente saia desse episódio incomodadíssimo, principalmente os fisioterapeutas. Mas num terreno onde tantos competem pelo uso do movimento humano como forma de terapia, o que a fisioterapia precisa criar? E como nós vamos conseguir usar a nova geração e a velha geração para criar coisas para a nossa profissão? E aí cada um pensa na sua. Porque tratar com exercício,
cada dia mais virou uma panaceia. Educadores físicos, profissionais de educação física, terapeutas ocupacionais, terapeutas, de forma geral, invadiram o campo do uso do exercício terapêutico. Então, o que nós, enquanto profissões de saúde, precisamos criar como soluções para os problemas dos nossos pacientes, que nos garanta fazer aquilo que fazemos melhor com a base da pirâmide de Bloom. Em cada um com seu saber, com as suas habilidades profissionais mais específicas. O quanto disso vai ser partilhado, o quanto disso vai ser identidade profissional, mas principalmente como vamos estimular uma nova geração a ter menos medo de errar, mais coragem para empreender em iniciativas inovadoras. Onde dentro da escola, para além das ligas, para além do TCC, para além das jornadas de fisioterapia, nós vamos dar espaço para o estudante criar, construir, conjecturar, desenvolver, testar e errar, autorar, onde os nossos estudantes são autores. E eu quero convidar todos os professores que estão ouvindo a deixar registrada lá no post desse episódio suas iniciativas de ambientes, atividades, propostas que garantem aos nossos estudantes a oportunidade de fazer coisas autorais. O que nós vamos fazer para transformar a nossa profissão, cada um com a sua, a partir de pessoas que estão preparadas, treinadas, estimuladas, entusiasmadas para procurar o topo da pirâmide de Bloom, certo? Esse é o convite do episódio gravado no domingo de Páscoa, que não à toa é um domingo de renascimento e, portanto, também de transformação. Fica aqui o meu Feliz Páscoa para todo mundo que guarda essa data ou para aqueles que usam a Páscoa para se lembrar que tudo se renova. Um excelente domingo de Páscoa, uma excelente semana, um excelente resto de ano para você que está escutando esse episódio em qualquer tempo, momento, espaço sideral. Um abraço e até o próximo episódio.